Eu orei a Deus e Deus me deu essa palavra. Por que que nós fracassamos se nós somos chamados, fomos gerados para vencer? No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, olha o que o Senhor Deus ele nos ensina. Diz assim, mas em todas essas coisas nós somos mais do que o quê, pessoal? Eu quero ler o 36, vamos ver o 36, por favor. Deixa eu ver, 35. Deixa eu ver, 34. Vamos começar aí. Ele diz assim, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. Continua. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de quem? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Aí ele diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que o que, pessoal? Exatamente por aquele que nos amou. Ou seja, você foi gerado para vencer. Você não foi gerado para viver uma vida de miséria. Poxa, pastor, ultimamente as coisas estão ficando difíceis para mim. Pastor, ultimamente as coisas estão ficando complicadas e eu não sei mais o que fazer. Bom, se você é um dizimista fiel, você tem um recurso diante de Deus. No livro de Malaquias, a Bíblia fala que depois que eu devolvo o meu dízimo e dou minhas ofertas, eu posso fazer prova de Deus. E fazer prova de Deus não é a mesma coisa que o tentar. Não, fazer prova de Deus é reivindicar aquilo que Ele nos prometeu pela sua palavra. Qual é a condição? Se eu devolvesse os meus dízimos e se eu desse as minhas ofertas, Ele disse que se encarregaria de repreender o devorador para que ele não destrua aquilo que é nosso. E aí no versículo 11, a Bíblia, é isso que ele diz no versículo 11, e por causa de vós repreenderei o devorador. Então ele nos deu essa promessa. Fazer prova com Deus é reivindicar algo que Ele nos prometeu. É reivindicar algo que nós temos direito. Meu Deus, olha, eu tiro o meu dízimo, tiro a minha oferta, olha o que acontece com a minha situação, o Senhor precisa contornar esse quadro. E Deus faz, irmão. Nós já vimos Deus fazer isso diversas vezes. Nós já vimos Deus mudar a realidade do homem. Se for preciso Deus tirar da boca de um peixe o que for necessário para suprir sua necessidade, isso vai depender de duas condições. Primeiro, da sua fidelidade. Segundo, se você crê. Porque não adianta nada você fazer as coisas se você não crê. Não adianta eu fazer uma oração de cura se eu não creio na cura. Não adianta eu fazer uma oração de libertação por alguém se eu não sou capaz de acreditar que aquela pessoa possa ser liberta. A minha oração, ela é em vão, ela é inútil, quando eu faço algo sem acreditar que Deus possa fazer. E ainda mais a Bíblia fala que tudo que é feito sem fé se torna até pecado aos olhos de Deus. Não, peraí, você não foi gerado para viver uma vida de dívida, você não foi gerado para viver uma vida de sofrimento. Pelo que nós entendemos na palavra, a Bíblia fala que nós emprestaremos a muito, porém nós é quem não iremos tomar emprestado. Pastor, minha vida está assim, de cabeça para baixo. Pois é, Deus quer endireitar ela nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Mas aí você precisa perguntar-se para si próprio: por que estou fracassando se eu fui gerado para vencer? Por que eu sou uma pessoa triste se Deus me fez para ser alegre? Por que eu sou uma pessoa, deprimida, se eu fui gerado para levar alegria para outras pessoas? Por que eu vivo com a cabeça para baixo, sendo que a Bíblia fala que me fez cabeça erguida? Então eu tenho que perguntar para Deus, por que nós estamos fracassando? Porque estando nós do lado mais forte, nós ainda estamos perdendo. Porque nós estamos ao lado do lado de quem? De Deus. Nós estamos do lado de Deus, e mesmo estando do lado de Deus, tem gente que está fracassando, tem gente que está perdendo. E em 2 versículos o Senhor me ensinou algo. O primeiro, em Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte, vamos lá? Deixa eu pegar aqui também, que eu gosto de pegar aqui na minha Bíblia. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Quem achou, diga glória a Deus.
Se não achou, olha na tela que já facilitou bastante. Diz assim, ó, eu abro aqui, mas eu leio lá do mesmo jeito. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então aqui nós temos já uma clareza do que Deus ele preparou para mim, o que ele preparou para você. O apóstolo Paulo, ele começa o texto dizendo o seguinte: não julgo que já haja alcançado. Irmão, existe um espírito de estagnação, sabe? Tem um espírito, sabe, de contentamento com aquilo que não deveria. Tem pessoas, irmãos, que estão acomodadas. Olha, pastor, é como diz o ditado: tendo um arrozinho, tendo um feijãozinho e tendo disco voador. Você sabe o que é o disco voador, né, pessoal? Você não sabe? Quem sabe o que é o disco voador? Levanta a mão. Fala para mim o que é o disco voador. O ovo, né? Então, tendo um arrozinho, tendo um feijãozinho, tendo um disco voador, um ovo frito, pastor, quer comida mais gostosa do que essa? Meu irmão, eu falo para você, eu gosto do arroz, eu gosto do feijão, sou um pouco mais enjoado na questão de fritar o ovo, porque quando frita-se o ovo, eu não gosto que faça aquela casquinha, eu gosto que ele fica meio tipo como se fosse cozinhado, não sei como explicar, né? Então eu gosto. Quando você apetece comer, quando você fala assim, hoje eu não quero carne, hoje eu não quero frango, hoje eu não quero porco, eu não quero nada, eu quero só um arroz, um feijãozinho e um ovo. Quando você come, irmão, é o melhor cardápio da sua vida. Mas quando você se encontra em uma situação que só o arroz, o feijão e o ovo é as únicas coisas que você tem para se alimentar, o cenário muda, a coisa muda. Porque você vai falar, meu Deus, olha que situação é essa. E às vezes tem pessoas que se contentam com pouco. O nosso Deus diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Eu não quero aqui, irmão, te ludibriar, te enganar, fazer com que o seu coração se torne um coração ambicioso, de forma nenhuma, avarento. Mas também não posso deixar de ensinar que o nosso Deus pode fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. O nosso Deus tem isso para nós. Ele diz no Salmo 37 que nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e Ele tudo fará. Habitareis na terra e comereis livremente. Quantas pessoas, irmãos, infelizmente estão acomodadas, sabe? Por que o marido não deixou de ser violento? Porque ela se acomodou com a violência do marido. Por que a mulher deixou de ser prestativa? Porque ele se acomodou com as faltas da mulher. Por que hoje, posso falar? Posso falar? Porque eu vou falar de qualquer jeito, mesmo deixando ou não vou falar, né? Então é bom você falar, fala logo, pastor, que eu sei que o senhor vai falar. Por que hoje, irmão, tem filho? Posso falar? É forte, irmão. Por que hoje tem filho dando na cara de pai? Por que hoje tem filho dando na cara de mãe? Porque a mãe e o pai se ajustou-se a essa condição, se acomodou. O apóstolo Paulo disse assim, gente, eu já vi tantas maravilhas, eu já fui usado para fazer tantas obras extraordinárias, eu já fui usado por Deus para fazer tanta coisa, mas mesmo com tudo isso, eu não me julgo ter alcançado o que eu queria. Eu não me acomodo aqui, porque quando eu penso que tudo já se completou, nosso Deus tem muito mais. Quando eu penso que já tudo se completou, que não tem mais aonde crescer, não tem mais aonde vencer, não tem mais aonde multiplicar, não tem aonde mais receber o milagre, de repente Deus vem lá e nos surpreende. Quanto a mim, irmãos, não julgo que haja alcançado. Saia da área do conforto, saia dessa zona de conforto, saia dessa acomodação. Ele disse claramente, preste atenção no versículo 13, quanto a mim, irmão, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmão, nós temos que parar, a gente tem que sair da área do desejo e partir para o alvo.
Só que para você ter alvo, você precisa esquecer as coisas que para trás ficaram. E quando eu falo esquecer as coisas que para trás ficaram, o apóstolo Paulo não quer se retratar apenas das frustrações, das falhas, dos erros, sabe? Por exemplo, às vezes a pessoa tentou ser um bom empresário, fez um investimento, não deu certo, quebrou, perdeu o dinheiro que juntou a vida inteira e ainda adquiriu mais dívida. Aí o que ele fez? Passado 10 anos ele colocou a vida em ordem, mas ainda arde no coração dele o desejo de ser o seu próprio patrão, ter o seu próprio empreendimento. Mas aí pelo fracasso que ele teve no passado, ele se sente ameaçado em tentar novamente, porque pesa mais o fracasso do que o desejo de que vá dar certo. Pesa mais a frustração. O apóstolo Paulo não está só se retratando disto não. Ele não está falando das vezes que você tentou algo no passado e não deu certo, das vezes que você tentou se relacionar e se frustrou no amor. O apóstolo Paulo não está falando só disso não, mas o apóstolo Paulo também está falando da vida passada, a vida pecaminosa, a vida irregular que vivíamos antes de conhecer o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque tem pessoas que hoje estão fazendo ao contrário do que o Senhor Deus disse. Quando Moisés avistou de longe uma figueira e ela estava se queimando, estava ardendo em fogo, mas não se consumia, a Bíblia fala que Moisés então se aproximou para saber o que era aquilo. E assim, quanto mais próximo do fogo ele esteve, mais ele pôde ouvir a voz de Deus. Isso está acontecendo hoje, irmão. Tem gente que fala assim: pastor, Deus não fala mais comigo, eu já não sei mais o que é certo, o que é errado, por isso que o que vier na minha telha eu estou fazendo. Claro, quem anda longe do fogo, irmão, nunca vai ouvir a voz do rei. Quem anda longe da presença, quem anda distante, faz o que acha que tem que fazer, e o pior de tudo, não se sente nem constrangido, acha que por cima ainda está certo. Quanto mais ele se aproximou do fogo, foi aí que Deus então se manifestou e disse: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está prestes a pisar é terra santa. Deus estava em outras formas dizendo para Moisés: Moisés, nada, eu não quero nada do Egito, nem mesmo um grão de areia do Egito eu quero na terra prometida. Então tira tudo que for necessário. Aí você vê pessoas nos dias de hoje querendo servir a Deus com o coração no mundo, querendo servir a Deus com o pensamento no mundo, querendo desfrutar benefícios de um Deus santo, benefícios de um Deus zeloso, benefícios de um Deus que salva, mas ainda querendo cultivar as coisas do mundo. E irmão, pasme, isso está aumentando. Isso está aumentando no nosso meio, cristãos que estão se tornando divididos, e Deus não se agrada dessa divisão. Ele deixou bem claro: visto que não és frio, e visto que não és quente, mas é morno. Ou seja, o que é morno? Uma mistura. Tem muito crente misturado. Um dia está levantando as mãos para adorar a Deus, no outro está apontando o dedo para condenar alguém. O mesmo coração que está voltado dizendo: Jesus, eu te amo, é o mesmo coração que odeia o próximo. Está tendo uma mistura. Deus, ele não quer mistura. Deus, ele quer que nós sejamos legítimos. Aí a pessoa está na casa de Deus, aí depois começa a enfraquecer, começa a perder as forças. Aí de repente fala para mim assim: pastor, eu estou perdendo a vontade de ir na igreja. Irmã, demorou. Pelo tempo que a senhora vive misturada, até demorou a senhora perder a vontade de vir para a igreja mesmo. E como a senhora acha que vai voltar essa vontade? Como é que a senhora acha que vai voltar esse desejo? Como é que a senhora acha que vai voltar aquele primeiro amor? Quando eu fizer aquilo que ele mesmo disse: lembra-te de onde caístes, arrepende-te, e então vai lá e volte a praticar as primeiras obras. Meu irmão, se você quer fogo santo, se você quer poder de Deus, se você quer manifestação divina, então não seja um crente misturado, seja um crente autêntico. Seja alguém que realmente mudou de lado, não aquele que fica entre dois senhores. Não, pastor, eu gosto de louvar, mas de vez em quando eu gosto de ouvir umas coisinhas secular. Meu irmão, você está misturado. Você ainda não sabe o que é salvação, você não entendeu o que é a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve.
Pastor, eu gosto, sabe, eu assisto missionário, mas de vez em quando eu dou uma pausa no missionário para poder pegar uns pedacinhos da novela. Meu irmão, você nunca foi iluminado. Você nunca teve um encontro com Deus de verdade, porque se você chegar ao ponto de trocar a luz pelas trevas, então você nunca saiu dela. Olha o que o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás. Irmão, existem coisas que vão ficar no futuro, que ainda nós iremos descobrir. Existem coisas que é para a gente desfrutar agora, então aproveita o momento. E existem coisas, preste atenção, que devem permanecer no passado, diga glória a Deus. Mas existem outras que devem cair no esquecimento. Outras têm que cair no esquecimento. Quando Deus ele fala que dos seus pecados eu não lembro mais, porque Deus lança no mar do esquecimento, é porque Deus não lembra mais mesmo. E às vezes a gente se mistura. Quando vem alguém de fora, senta na nossa mesa, a gente se diverte, e aí a pessoa estava firme com Deus, íntegra, mas às vezes para não constranger, né, o convidado, ou para não constranger outras pessoas, ele vai lá e erra, vai lá e peca. Ou então às vezes viajou, vai para um lugar longe, distante, tipo assim, ninguém sabe que eu sou crente, mas Deus sabe, irmão, o diabo sabe. O diabo sabe. O inimigo sabe. Por que fracassamos se somos gerados para vencer? Por que estamos perdendo se fomos gerados para ganhar? Por que estamos abrasados se fomos gerados para arder no fogo do Espírito de Deus? Porque nem sempre deixamos para trás o que deve ficar para trás, e nem sempre deixamos no esquecimento o que de lá nunca deveria ter saído. E uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está em movimento. Olha para o irmão que está ao seu lado. Olha para o seu irmão. Se eu descer aí a coisa vai ficar mais preta, irmão. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, para de ser um crente morto e passa a ser um crente ativo. Sabe? Irmão, crente que não é ativo na igreja, crente que não faz nada para Deus, não é questão de tempo, ele morre e vai para o mundo. Ele vai para o mundo. Eu estou vendo isso, irmão, há 20 anos. Porque, preste atenção, vou te fazer uma pergunta que eu já fiz há um tempo atrás, vou fazer de novo. Que ano que é hoje? 2021. Foi esse ano que a Igreja da Graça foi aberta aqui em Lucas do Rio Verde? Não foi? Desde quando ela foi aberta aqui em Lucas do Rio Verde? Você sabe me precisar mais ou menos a data? Tenta me ajudar aí, vamos lá. 2010? Eu acho que é mais. Não, é mais, porque em 2007 eu estava em Sorriso e a igreja de Lucas já estava aberta. É mais, não é? Quanto que é seu 2003? 2003. De 2003 para cá deu quantos anos? 18 anos? Tem certeza disso? Ou chama os universitários? Quanto tempo? 18? Certeza? Então se eu errar vai no erro de vocês, vocês vão sofrer consequência. Nesses 18 anos, irmãos, se toda pessoa, não vou falar nem de quem frequentou, vou falar de quem se batizou nas águas. Se todas as pessoas que se batizaram nas águas aqui nesse ministério, se nós reuníssemos todos eles juntos, essa igreja comportaria tanta gente? Não. Não, aí você fala assim: pastor, por quê? Porque, irmão, a maioria foram pessoas inativas, não fazia nada para Deus. E quando a pessoa ela não faz nada para Deus, ela não sente aquela cobrança espiritual de se aperfeiçoar. A pessoa não sente aquela cobrança: não, peraí, eu tenho que ser mais santo, uma hora ou outra alguém vai precisar da minha ajuda. Vai que uma hora dessa eu vou na casa de alguém, e só por eu ser luz, alguém se manifesta com o demônio. Eu vou ter que fazer alguma coisa, eu não vou deixar a pessoa má. Então nem que eu vou tentar replicar na vida daquela pessoa o que eu aprendi na igreja.
Peraí, eu estou bem com Deus, então peraí, Satanás está amarrado em nome de Jesus e sai da vida desta pessoa agora. Depois você pega aquela pessoa e traz até o pastor para que o pastor possa começar um tratamento com ela. Mas o primeiro socorro quem vai ter que dar é você. O primeiro auxílio espiritual, quem deveria dar é quem estava lá na hora. Lá na hora, e não importa o lugar. Eu me lembro que eu tinha terminado um culto na sede, e eu estava indo embora. E eu fui para o ponto de... Não, perdão, estava indo para a minha igreja. Estava indo para a minha igreja, era um dia de culto, lá no CPA 3, eu acho. E eu entrei eles chamam de terminal de ônibus. Antigamente era o antigo terminal da Bispo. E eu fui e sentei. Fiquei sentado aqui e de repente uma mulher de longe já viu, me olhou. E ela já vi que a face dela mudou. E ela começou a andar para lá e para cá na minha frente. E eu já vi que já não era mais uma mulher, era um demônio. E aí quando ela se aproximou, ela foi com aquela cara olhando assim, as pessoas sem entender. Eu só olhei para aquela mulher assim e em espírito eu falei assim: demônio, cai por terra agora. A mulher caiu debaixo do meu banco, se retorceu embaixo do banco. O povo desesperado, eu só fui e coloquei a mão assim e falei: Satanás, sem show, pega o que é seu e vai embora agora. A mulher levantou dali sem entender nada, foi embora liberta. E se você for exposto a uma situação como essa? E se você for colocado em uma situação como essa? E se acontecer alguma coisa dentro da tua casa que você use autoridade e para sua surpresa alguém da sua casa manifeste-se com um demônio, o que você vai fazer? Correr e ligar para o pastor? E se o pastor não atender? Vai deixar a pessoa sendo maltratada pelo mal? Vai deixar a pessoa sendo maltratada pelo inimigo? Não, irmão, de forma alguma. Nós temos que ser um crente mais ativo. Crente inativo, crente que não presta serviço à obra de Deus, é uma questão de tempo. Eu vou usar uma lógica para você entender. Ele senta primeiro no primeiro banco aqui. Passa uns dias, ele senta no segundo. Passa um tempo, ele senta lá no meio. Passa mais uns anos, ele senta lá no fundo. Aí quando chega nos outros anos, ele já está de pé. Daqui a pouco ele nem entra mais. E eu não estou falando isso por brincadeira, porque isso eu presenciei, eu acompanhei. Eu acompanhei isso. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ou seja, continue fazendo o que antes você fazia. Se antes você via a igreja quarta, sexta e domingo, então fala para Deus: Senhor, faz o pastor Adécimo trabalhar um pouquinho mais e abrir culto de segunda-feira pela prosperidade, porque até na segunda eu vou vir em nome de Jesus. Mas não, às vezes 3 cultos na semana é fardo para muita gente, irmão. Você tem 7 dias, Deus está te pedindo 3, e desses 3 Ele está te pedindo 2 horas só, mas é muito. E a gente despende do nosso tempo muito para as coisas do mal, e não sabemos por que estamos esfriando. Pastor, não, mas aconteceu, né, pastor? A Bíblia fala que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Eu não quero ser um desses muitos. Eu quero ser um daqueles que a Bíblia fala: guardes o que tem para que ninguém tome a sua. Eu quero ser desses. Eu não quero ser o das esquerdas, eu quero ser o que está lá na direita. Peraí, a direita é de Deus. Não estou falando de termos políticos não, tá? Eu estou aqui, eu quero ficar ao lado de Deus, manter aceso o meu fogo, manter a minha obediência, manter a minha integridade, manter a minha retidão, porque o povo está fracassando se eles foram gerados para vencer. Por que que a doença permanece se pelas feridas de Jesus nós já fomos o quê? Por que que as pessoas estão na miséria, perdendo tudo que tem, sendo que a Bíblia fala que o justo nunca vai mendigar o pão? Peraí, tem alguma coisa errada, está alguma coisa fora do eixo, está alguma coisa ao contrário. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. O que ele disse? Prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, irmão. Vou te falar uma coisa: tem crente que já desviou? Sim ou não? Tem gente que ultimamente esmoreceu na fé, que você não vê mais vir à igreja? Mas você sabe por quê? Não é por causa do pastor não, irmão. Eu sei que tem pastor com a casca grossa, irmão. Eu sei que tem pastor que precisa ser tratado. Mas olha, não é por causa de estrutura.
falta estrutura. Às vezes falta estrutura dentro da casa da pessoa e ela não sabe. E ela está tentando buscar estrutura fora. Não é por causa dessas coisas, não. É porque o alvo dessas pessoas não era o céu. O alvo dessas pessoas nunca foi. Se eu saio da igreja porque eu vendi algo para o Renan e o Renan não me pagou, então meu alvo não era o céu. Se eu não vou mais na igreja porque eu comecei um relacionamento e o meu relacionamento não deu certo, então eu vou para outro canto. Meu irmão, para de besteira, isso é conversa para a gente boi dormir. Eu me lembro de uma vez uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, eu e ela queremos iniciar um relacionamento, e aí queremos que o senhor abençoe, porque se for de Deus nós vamos casar. Eu falei: amém, irmão, vamos orar. E orei para abençoar. E confesso para você que eu estava com o coração todo ansioso para que realmente saísse casamento ali. Passado uns meses, eles dois me procuraram e falaram assim: pastor, da mesma forma que o senhor orou para poder saber se era de Deus, a gente experimentou-se nesse período, não de forma pecaminosa, mas namoramos, nos conhecemos, vimos que existem coisas boas, mas vimos que uma boa parte a gente não se bate, não se encaixa, né? Então a gente não quer trazer problema. E aí a gente foi percebendo que os nossos corações mudaram. Então, da mesma forma que o Senhor orou para nos unir, agora eu quero que o Senhor ora para desfazer, porque eu quero seguir minha vida e eu quero que ela siga. Os dois se separaram, ela continuou na igreja, ele continuou na igreja, e nenhum saiu. Porque o alvo deles não era as coisas terrenas, o alvo deles é o quê? O céu. Qual é o teu alvo, irmão? Ou às vezes a gente só está na área do desejo. Eu quero, eu preciso, Deus tem que me dar, Deus tem que fazer, se Deus não fazer eu vou embora, se Deus não me der eu vou desistir, se Deus não contornar minha situação. Meu irmão, para com isso. Saia da área do desejo e tenha alvo com Deus, tenha propósito com Deus. Tem que sair da área. Pastor, hoje eu estou tão mal, pastor. E você acha que você é a única? Pastor, sabe, eu estou muito frustrada. A senhora é o último biscoito do pacote. Os céus inteiros estão voltados só para você. Claro que não, irmã. O que o Senhor Deus disse para os discípulos? Vão te perseguir, vão te maltratar, vão te injuriar. E tudo que acontece com você aconteceu com milhares de outros cristãos no mundo. Depois você lê Mateus 5, fala sobre a bem-aventurança. Tudo que aconteceu com você, aconteceu com muitos outros cristãos no mundo. Você não é o único. Mas se eu não tenho um alvo, irmão, eu fico só na área do desejo. Só na área do desejo. Eu só fico na área do desejo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, primeiro, diga assim: eu quero vencer. Diga: eu quero ser uma bênção. Diga: eu quero dar a volta por cima. Mas então diga assim: eu preciso ter um alvo. Eu não posso ficar na área do desejo, irmão. Eu não posso ser aquele menino quero, e se não tem, faz birra. Irmão, o pessoal aí impediu a gente de bater nos nossos filhos, mas Deus ainda bate. Bate feio. Brinca para ver. Deus desce cajado que você não tem noção. Você não tem noção. Aí eu quero saber qual o Supremo Tribunal Federal vai processar Jesus. Aí eu quero ver, né? Se tiver que recorrer ao Supremo Tribunal do Universo, eles já perderam, né? Mas, meu irmão, olha o que Deus está nos ensinando. Agora alguns falam assim: pastor, eu já tenho alvo. Alvo eu já tenho. E aí vem a segunda coisa: o que você está fazendo para atingir esse alvo? Eu usei na sexta-feira e vou usar de novo, porque é o exemplo mais prático que nós temos para entender. É o famoso regime, dieta. Quem aqui acha que tem que perder algum pezinho? Levanta a mão. Levanta a mão. Tá. O senhor acha que o senhor tem que perder quantos quilos, irmão? É o senhor mesmo que balançou aí.
30 quilos? Só? Amém. Quem acha mais que tem que perder alguns quilos aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Agora não levanta a mão, está com vergonha? Ué, já foi, você já mostrou, você já falou, agora essa é bom. Uai. Eu acho que eu também tenho que perder uns 30 quilos. Aí você vai lá e fala assim: pastor, eu preciso perder, mas e o que você está fazendo para perder? Eu vi um homem virar para mim e falou assim: pastor, eu disse o seguinte: até o final do ano eu vou perder 10 quilos. Pastor, está chegando o final do ano e já preciso perder 18. Aumentou mais 8. Aumentou mais 8 quilos. Então a pergunta é: você quer chegar ao alvo, você tem um alvo, mas o que você está fazendo para chegar nesse alvo? Porque existem coisas que partem de Deus, mas existem coisas que partem de nós. Deus era Deus de Davi, mas Davi tinha que empunhar a espada. Deus era Deus de Josué, mas Josué tinha que pisar na terra para que ela fosse dela. Deus era Deus de Moisés, mas Moisés tinha que sair do Egito para ir para a terra prometida. Meu irmão, não é porque Deus é o nosso Deus que Ele vai deixar a gente acomodado. Eu tenho um alvo, você tem um alvo, e o que você está fazendo para alcançar esse alvo? Porque se a gente pegar o texto, o mesmo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, olha o que o Senhor Deus ele diz: e todo aquele que luta, de tudo... Volta ao versículo 24 para mim ver. Versículo 23. Isso, versículo 24 mesmo. Diz assim, ó, presta atenção: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva. Então ele dá um conselho: correi de tal maneira que o alcanceis. Corra, se esforce de tal maneira que você chegue àquilo. Se esforce de tal maneira. Há muitos anos atrás, uma fé que talvez hoje está começando a ficar extinta, uma obreira chamada Ana Flávia, ela me ensinou algo. Ela disse assim: irmão, Deus fez um milagre na minha vida hoje. Muitos não vão crer por causa da incredulidade, mas eu já vi coisas que hoje, graças a Deus, eu não sou tomado por isso. Ela falou assim: irmão, eu sou obreira. E aí era um dia de quarta-feira. Eu falei para minha mãe: mãe, eu vou para a igreja. Aí a minha mãe olhou para mim e falou assim: vai como, minha filha? A mãe não tem um centavo para pagar o transporte. Ela falou assim: mãe, se eu creio que esse meu Deus é meu Deus, Ele vai suprir de alguma forma, de alguma maneira. Minha filha, mãe, eu creio num Deus que supre necessidade. E ela foi lá, pegou o uniforme dela, começou a passar, arrumar. A mãe dela veio e falou: minha filha, para com isso. Mãe, eu creio, já falei que eu creio. Eu honro o uniforme que eu tenho, eu creio. Minha filha, mãe, já falei, assunto terminado. Passou, vestiu, e o diabo começou a falar na cabeça dela: vai passar vergonha, vai passar vergonha. Ela disse: não vou, Satanás, não vou, porque o que prometeu é fiel para cumprir. Não vou. E ela foi para o ponto. E ela lá, o uniforme, a bolsinha dela, esperando o transporte circular. E o diabo falou: você vai passar vergonha? Não vou. Aí o diabo veio e falou: você vai ficar o dia inteiro e vai voltar para casa. Ela falou: não, não vou. O meu Deus vai me honrar. Aí naquela hora que ela estava parada, ela foi e colocou a mão lá em Cuiabá, não sei aqui se eram as mesmas coisas, mas os pontos de ônibus tinham um ferro assim, e vinha com os buracos no meio, assim, umas bolas. E ela foi e colocou a mão para se encostar. Na hora que ela colocou a mão, ela sentiu um papel. Aí ela falou assim: é a minha provisão. O diabo falou: não, é um papel. Aí ela falou assim: não, é a minha provisão. Quando ela puxou assim, era R$5 que estava ali. Ela foi e voltou, e o diabo é quem ficou envergonhado. Olha o nível de incredulidade hoje em dia. Ah, meu irmão, se ela não se esforçasse, se esforce, corra de tal maneira que você alcance.
Ficar dando desculpa, ah não, porque está frio, ah não, porque está quente, ah não, porque é longe, ah não, porque está faltando isso, ah não, porque está faltando aquilo. Meu irmão, por favor, pare com isso. Correi de tal maneira que você o alcance. Olha o que diz o 25 ainda. E todo aquele que luta de tudo o que se abstém. Terceira coisa, a primeira é você ter um alvo. Segundo, é você fazer algo para alcançar esse alvo. Mas o terceiro é identificar o que está atrapalhando você para alcançar esse alvo. Porque às vezes a pessoa tem um alvo, a pessoa está fazendo alguma coisa, mas ela não está tendo resultado. Ao invés de você ter por reprovado o que você está fazendo, então pare para pensar o que está te atrapalhando de fazer isso. Aqui ele fala assim, todos correm, e eu tenho que correr de maneira que eu alcance, mas uma coisa é necessário, se eu estou lutando, eu vou ter que me abster de muita coisa. Você quer o céu? Quem quer o céu aqui, diga glória a Deus. Então você vai ter que abrir mão de muita coisa. Se você não está disposto a abrir mão, então o seu alvo não é o céu, e se o seu alvo não é o céu, você não vai fazer nada para chegar lá. Quem quer prosperar, diga glória a Deus. Quer prosperar, mas ainda é infiel nos dízimos, nas ofertas. Quer prosperar, mas não é fiel a Deus. O que está me atrapalhando, pastor? Não sei o que está acontecendo, olha a minha situação. Você tem um alvo e talvez você está fazendo alguma coisa. E qual é esse alguma coisa? Todo dia você sai para trabalhar. Todo dia você sai, você até faz uma oração, Deus vai abençoar hoje eu vou fazer uma venda extraordinária, Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para mandar uma pessoa na loja e comprar o mês inteiro, eu sei que o Senhor pode fazer, Jesus, e Deus pode, irmão, Deus pode fazer isso. E vou te falar uma coisa do meu coração e do coração de Deus, Deus não só pode, como Ele quer fazer na sua vida. Mas eu preciso saber o que está me atrapalhando. Há muitos anos atrás, hoje não tem mais isso, mas muito tempo atrás, quando os jovens, o pessoal de futebol se reunia para poder fazer os seus campeonatos, eles não podiam nem sair com mulheres. Naquele tempo, os jogadores não podiam ter nem atividade sexual, mesmo sendo casados, eles não podiam, eles tinham que estar totalmente focados naquilo que eles queriam. E como quarta-feira, Deus nos ensinou, e se você tivesse aqui você teria aprendido, tem muita gente que se distrai fácil. Qualquer coisa tira você do foco. Qualquer coisa te irrita, qualquer coisa te deixa revoltado, qualquer coisa te deixa, sabe, com mal com a vida, de mal com o mundo, de mal com a vida. Quem olha para alguns, parece que a pessoa vive num poço de raiva, de insatisfação. E depois se vitimiza diante de Deus. Deus, eu não entendo, todo mundo se afasta de mim. Mas quem quer ficar do lado de gente rancorosa? Quem quer ficar do lado de mulher rixosa? Quem quer ficar, irmão? Quem quer ficar do lado de alguém que você vai lá na casa dele? Ô, fulano, como é que você está? Ah, tá feio. O que foi? Está faltando tudo. Aí começa uma lamentação e fala de dívida e fala de problema financeiro e de uma forma tão melancólica que daqui a pouco você está entrando em dívida para dar o seu dinheiro para ela. Te influencia. Ninguém quer ficar perto de gente assim, irmão. Ninguém quer ficar perto de quem está para baixo. Ninguém quer ficar perto de gente desanimada. Ninguém corre junto. A Bíblia fala, poderão andar dois juntos se não estiverem de comum acordo. Não tem como. Não tem como. Aquele que luta, aquele que batalha, precisa entender que de tudo se abstém. O meu ministério é prova viva de pastor. Por que tem pastor que não é bem sucedido? Porque às vezes ele não sabe fazer uma diferença. Que existem coisas que ele pode, mas existem coisas que ele não pode, só pela posição que ele está. É pecado? Não é, mas não cabe a ele fazer. Não cabe a ele fazer. Hoje eu entendo, peraí Deus, não é pecado, não é meu filho, mas Deus, por que eu não posso fazer? Por causa de uma só coisa, você se absteve, você abriu mão, você fez uma escolha, ninguém te obrigou, você entendeu que eu te chamei, e aquele que é chamado de tudo se abstém. Mas não, a pessoa quer manter com ela,
A pessoa quer manter junto dela. Por que fracassamos se fomos feitos para vencer? Tudo que você ouviu hoje é a resposta dessa pergunta. Por que fracassamos se fomos feitos para vencer? Por que fracassamos se nós fomos gerados para vencer? Deus te deu a resposta. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque Ele merece.